Depois de décadas de omissão, finalmente o parlamento aprovou, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é um primeiro passo, um projeto de lei que criminaliza a homofobia. Mas antes de comemorar, sejamos cautelosos. É que, estranhamente, esse PL, esse projeto de lei, ele reapareceu nos 45 minutos do segundo tempo, ou seja, quando o Supremo, depois de uma longa discussão, decidiu retomar o julgamento de uma ação que acusa o parlamento de negligência em legislar em favor das comunidades LGBT. A ação no Supremo, ao contrário do PL do Senado, está bem adiantada. O relator, que é o ministro Celso de Mello, já reconheceu em seu voto, aliás, um voto considerado histórico, um voto considerado uma verdadeira aula de direito constitucional. Pois bem, em seu brilhante voto, o ministro Celso de Mello reconheceu a inércia do Congresso Nacional e votou para que o Judiciário supra esse ato legislativo, até que uma lei anti-homofobia seja, então, finalmente votada e aprovada e também sancionada. Ou seja, já que deputados e senadores ainda, até agora, não fizeram seu dever de casa, o Supremo baterá o martelo sobre a questão da criminalização da homofobia, pelo menos a priori. Aqui não se trata de usurpação de prerrogativas, absolutamente. Como sabemos, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, né? Por essência, ele é o guardião da Constituição. Então, é prerrogativa do STF não só interpretar, como também fazer cumprir a Constituição Federal em sua íntegra. E quando o Legislativo deixa de proteger uma população hipossuficiente, como é o caso das comunidades LGBT, quando deixa de promover ações, de promover leis que protejam essa população, o Legislativo ele infringe diretamente o artigo 1º da Constituição Federal em seu inciso 3º, que trata dos pilares, que estabelece como um dos pilares da República a dignidade da pessoa humana, sem distinção, pessoa humana. Então, 3 ministros do Supremo já seguiram o voto do relator Celso de Mello, já reconheceram que há sim uma omissão do parlamento que precisa ser suprida pelo Poder Judiciário. E também acompanharam o relator do entendimento de que a homofobia deve ser tratada como crime de racismo. E aí a gente se pergunta por que crime de racismo? É que isso já é um ponto pacífico para o Supremo Tribunal Federal. Em uma discussão sobre o genoma humano, alguns anos atrás, os ministros do Supremo, eles redefiniram, o significado de racismo. Eles entendem agora que racismo é qualquer opressão de uma população sobre outra, de uma população majoritária, mais poderosa, mais forte, sobre uma outra população minoritária ou mais frágil. Isso eles entendem como prática de racismo. Então, o julgamento no Supremo, que estava suspenso há 3 meses, será finalmente retomado nesta quinta-feira. E segue sim para uma definição, porque afinal de contas, 4 votos já foram definidos e faltam 7 ministros votarem. A discussão já começou, a discussão já está adiantada, ao contrário do PL, que deu o primeiro passinho na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. É de se perguntar por que somente agora o parlamento resolveu se mexer. Somente agora que o Supremo está prestes a definir sobre a criminalização da homofobia, é que o parlamento resolve se mexer, resolve fazer alguma coisa. Sim, porque há anos tramitam no Congresso Nacional 4 projetos de lei sobre criminalização da homofobia. 2 tramitam no Senado e 2 na Câmara dos Deputados. 3 desses PLs continuam paralisados, continuam parados, né?
E o único que se mexeu ainda deve trilhar um caminho longo e um caminho incerto até uma possível aprovação. E mesmo que seja aprovado nas duas casas, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a lei ainda precisará da sanção, ou seja, da chancela do presidente da República, que todos sabemos, não é segredo para ninguém, que é um notório opositor das pautas em favor de grupos LGBT. Ontem a senadora do MDB, Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, ela pediu ao presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que solicite ao Supremo, olha só, que suspenda a votação da ação sobre criminalização da homofobia, até que o Legislativo resolva decidir votar alguma coisa a respeito do tema, o que não fez até agora. Bom, líderes dos movimentos LGBT não tem dúvidas. Há digitais das bancadas conservadoras nessa manobra para tirar do Supremo a decisão sobre criminalização da homofobia. Por quê? Entendam o raciocínio. Deixando essa pauta da homofobia novamente e exclusivamente nas mãos do Congresso, essa discussão sobre se é crime ou não a homofobia seria adiada, como de fato está sendo, ad infinitum. Ad infinitum, até a eternidade. Essa decisão ficaria para as calendas, como de fato tem ficado até agora. Ontem, quarta-feira, exatamente na véspera da votação do processo da ação no Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli, o presidente do STF, Dias Toffoli, ele resolveu inverter a pauta do dia. Uma fonte me passou a informação de que essa mudança repentina na ordem de votações, ela aconteceu depois da visita de cortesia da chamada Frente Evangélica ao ministro. Eu apurei e esse encontro consta, inclusive, da agenda oficial do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Seria coincidência ou conspiração? Boa noite, Brasil.